de Deus, em toda a palavra, em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, é um dos assuntos mais elevados. E aí ele vai dizer justamente isso. Cristo, porém, como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós. Então, como que a Bíblia nos define? A Bíblia nos define como sendo a casa de Deus. Esse lugar aqui não é a casa de Deus. Nós não estamos dentro da casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Quando Jesus diz lá em João 14, na casa de meu pai há muitas moradas, porque cada um de nós constitui essas moradas. E no mesmo capítulo, ele diz no versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morar. Então, este é o contexto. Aí, ele vai colocar aqui no versículo 7, por isso, o Espírito Santo diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Senhores, eu acho essa frase, se hoje ouvires sua voz, eu quero que entendam que essa voz é a intuição. Essa voz é verdadeira, real. E qualquer filho de Deus a ouve. Porque é a forma que, segundo o próprio Pai Nosso, nós temos de fazer a vontade do Pai Celestial. E é isso que nós temos que educar os nossos filhos e todos aqueles que se aproximam de nós. Falar de Cristo, falar do novo nascimento. Falar que quem nasce de novo passa a ser a casa de Deus. E a hora que nós temos Deus habitando o nosso coração, ele passa a falar-nos diariamente, toda hora, através do Espírito Santo, que nos guia, ou melhor, que deve nos guiar. E esse relacionamento tem que se intensificar a todo momento, todo dia, sendo essa a principal função do Filho de Deus e de qualquer ser humano que escolhe a habitação do Espírito Santo, porque há 2000 anos atrás, em Pentecostes, Deus derramou o Espírito Santo para todo aquele que nele crê. Vamos voltar a escutar, Luiz. Como foi na provocação. É muito importante você colocar debaixo dessa frase, como na provocação. Aqui, Essa provocação é o que aconteceu com o povo de Deus no deserto, que não respeitava, não escutava, reclamava. E assim somos nós hoje. Nós não agradecemos a camisa que vestimos, não agradecemos o óculos, para aqueles que usam óculos, não agradecemos a saúde, o filho, o cônjuge que temos, todos os dispositivos eletrônicos, o carro, tudo é emprestado. O nosso corpo é emprestado, não é nosso. O nosso filho não é nosso. Nós temos que administrar todas as coisas que Deus nos dá. Nós temos que administrar todos os encontros, todos os relacionamentos. Mas eu só vou administrar se eu obedecer à voz de Deus na minha mente, no meu corpo, no meu coração. Se eu não ouvir Deus, eu não vou administrar certo. Nem os filhos, nem o casamento, nenhum negócio, nenhum relacionamento. Foi o que aconteceu com Adão. Adão era para governar e, digamos, no dia seguinte, desobedeceu a Deus e passou a fazer um governo da cabeça dele. Daí que o nenê que nasce hoje, nasce com essa
contaminação de teu espírito mortificado. Mas Jesus Cristo veio há 2000 anos que, para aquele que crê nele, tem um novo nascimento e tem Espírito Santo vivificado. E aí sim eu posso administrar minha família, meus negócios e toda a minha vida aqui, essa passageira vida carnal, num relacionamento constante com o Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo, sendo advertido pelo Espírito Santo e sendo consolado pelo Espírito Santo. Porque a vida de um filho de Deus, nesse mundo que jaz no maligno, essa vida é como foi a de Cristo. É uma vida de cruz, é uma vida de sacrifício para a glória de Deus. É isso que o Pai quer. Ele quer nos purificar e dar como referência o Filho dele, Jesus Cristo, como imagem e semelhança, todo dia eu procurando essa imagem e semelhança a Cristo, através da habitação do Espírito Santo, da advertência do Espírito Santo, do mando, do comando do Espírito Santo e do consolo do Espírito Santo. E assim eu vou de glória em glória, de dia em dia, de circunstância em circunstância, forjando o meu ser, meu coração, limpando o meu coração doentio da queda lá no Éden. Êxodo capítulo 17, o versículo 7, e Números capítulo 20, versículo 13. Porque senão, você não tem nem ideia o que o autor está falando. Ele está falando sobre 2 episódios que constituem um quadro para nós. No primeiro, quando o povo encontrou aquela rocha, e tudo isso faz sentido no contexto, quando eles encontraram aquela rocha, e aí Deus ordenou a Moisés que tocasse na rocha, para que o povo bebesse água, porque o povo estava... Olha que importante. Deus ordenou a Moisés tocar na rocha. E veja o que aconteceu. Murando. E depois, quase 40 anos depois, novamente, em Números capítulo 20, o povo está murmurando, e o que acontece? Moisés recebe uma ordenação de Deus para que falasse a rocha. E o que Moisés fez? Ele estava com seu coração amargurado, ele estava profundamente, emocionalmente, melhor dizendo, abalado, e ele não fez em conformidade à palavra de Deus. Ele bateu na rocha. Mas Então veja que em um momento ele obedeceu ao tocar a rocha, porque o povo estava murmurando. Senhores, o povo hoje está murmurando. Hoje o povo nem agradece a Deus. Hoje o povo não lembra de Deus Pai. Hoje o povo não ouve a Deus Pai. Porque todas essas advertências da Bíblia são para aqueles que nasceram de novo. E os outros tantos que não nasceram de novo. Que nem salvos foram para a vida eterna. Eu tenho uma vida constrangida, triste, que eu vejo tanta gente amada, próximo, familiares, amigos, sócios, parceiros, vizinhos, e não vejo estão praticando a vida espiritual. Não vejo identificação ao desejo de falar de Cristo. Não vejo o desejo de ouvir o que eu tenho para falar de Cristo. Não vejo acompanharem nós aqui nesse trajeto na academia de 1 ano e meio, um pouco mais. Eu não vejo. Eu não vejo meus filhos, eu não vejo ninguém. Muitos poucos passam rapidamente por aqui. Então esse murmúrio é espiritual. Quando o verdadeiro Filho de Deus sabe o quanto contaminado está pelo mundo e quanto necessitado está
na presença de Deus Pai, do nosso Pai Celestial. Quanto necessitamos dessa presença, do Pai que nos ama, no Pai também denominado Deus, que é amor, ágape. Um Pai que está 24 horas sabendo o que se passa com o nosso coração. Um Pai que prometeu comida, prometeu morada e prometeu vestimenta. E nós duvidamos disso. Nós não fazemos a nossa parte porque nem o ouvimos, não o respeitamos. Enfim, vamos continuar escutando o preletor.